Muito Gente, bom. eu estou com um dos maiores jornalistas aqui do país, Luiz Costa Pinto, está lançando um livro hoje. É hoje o lançamento de São Paulo, né? Não. O lançamento de São Paulo é na quinta-feira, dia 4 de julho, né? Hoje ele começa a ser liberado para quem comprou na pré-venda tanto o e-book quanto o livro físico. Né? A gente vai falar muito do livro. O livro se chama O Procurador, editado pela Geração Editorial. Luiz Fernando Imediato deve estar nos vendo aqui. Um beijo, um abraço para o Luiz Fernando, que está muito feliz com o teu livro. E a gente vai falar também das notícias quentes do dia, conjuntura, dólar disparando e tudo mais, Banco Central sem fazer nada, essa guerra estranha que surgiu aí nesse momento. Então peço para vocês darem um like, compartilharem esse programa, essa transmissão, esse conteúdo. Tão importante a participação de vocês também aqui no bate-papo para qualificar esse debate com perguntas. Nós vamos ter uma segunda parte do programa também que vai falar de Israel, de Gaza, de um pedido de várias entidades brasileiras. Primeira parte aqui, muito especial com o Luiz Costa Pinto. Olha, para quem não conhece, o que é difícil, mas Luiz Costa Pinto nasceu no Recife, 1968. Não sei se podia falar aqui, mas você é muito jovem também, né? Se formou em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco, em agosto de 1990. Exerceu cargos como repórter especial, editor, chefe de sucursais em publicações como Veja, Globo, Folha de São Paulo, Época, no Recife, em Brasília, em São Paulo. É autor de 2 livros, Os Fantasmas. É mais do que isso, né? Isso aqui é a biografia que eu peguei no Google Books. Autor de 2 livros, Os Fantasmas da Casa da Dinda, em coautoria com Luciano Suassuna, Prêmio Jabuti de melhor livro-reportagem de 92, As Duas Mortes de PC Farias, 95, editora best-seller. Em 92 recebeu os prêmios Líbero Badaró de jornalismo e ESSO de jornalismo em razão das reportagens sobre as denúncias de Pedro Collor contra PC Farias. Esse é o Lula, conhecido como Lula. Deixa eu trazer aqui para a tela grande. Meus amores, vamos nessa? O Lula... Vamos nessa, mas só obrigado pela apresentação. Quero falar da Universidade Federal, até porque alguém já se pronunciou aqui no seu chat, antes mesmo de você falar, falando que a Várzea é o bairro mais efervescente do Recife. E a Universidade Federal de Pernambuco fica na Várzea, não por acaso. E, de fato, o bairro da Várzea, que era um bairro esquecido, né, do Recife, tinha só a Universidade Federal. Nesse momento, é um dos novos polos culturais da cidade, culturais e gastronômicos também, muito interessante. E a outra coisa é que, além Os Fantasmas da Casa da Dinda, As Duas Mortes de PC Farias, que foram lá atrás, e aí tem Trapaça, né? Volumes 1, 2 e 3, que já foram lançados, Trapaça, que é o que eu falo que é a saga política no universo paralelo brasileiro. Né? Eu conto histórias que eu acabei testemunhando, né, nesse meu período de Brasília. Eu vim para a cidade em 91 já profissionalmente. Pode, desculpa. Perfeito. Você tem uma trilogia, então, né? Isso. Trapaça. Depois eu vou trazer todos os links aqui para vocês, se quiserem adquirir os livros do Luiz Costa Pinto. Luiz Costa, vamos começar falando dessa subida do dólar. E aí, depois, na segunda do programa, a gente fala só do seu livro, que é assim, assaz interessante, para a gente conhecer um pouquinho mais esses bastidores últimos aí, durante o que perduraram no governo Bolsonaro, sobre Augusto Aras e companhia. O livro está, assim, excepcional, né? A gente já está sabendo disso, muita gente já sabendo. Mas sobre isso, sobre essa relação do Lula, sobre essa forçação de lado a lado, uma relação que ora piora e ora piora um pouco mais. E o Haddad segurando as pontas ali, você como, enfim, que respira essa atmosfera de Brasília. O que está acontecendo com o governo Lula nesse momento, nesse quesito? Olha, Conde, o governo Lula está sob ataque, né? O real está sob ataque. Tá? A estabilidade do governo está sob ataque. E o culpado não é o Lula, ao contrário do que a mídia tradicional e a infantaria, né, desse exército do mercado financeiro que o ataca está fazendo. Tá?
em plena semana de celebração dos 30 anos do Plano Real, né, o mercado resolveu fazer o quê? Atacar a estabilidade do Plano Real. E usando quem para isso? O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que está sentado na cadeira aonde ele teria obrigação de defender a moeda, porque ele sabe que ele tem que cumprir, né, as metas, ele tem que cumprir também as metas de inflação. Isso está no job description lá, da função dele como presidente do Banco Central. E para segurar, né, a cotação do real frente ao dólar, ele teria que fazer intervenções no mercado de câmbio, usando para isso a quantidade de os 300 e, se eu não me engano, hoje 358 bilhões de dólares que o Brasil tem em reservas acumuladas no Banco Central, e ele não está fazendo isso. Isso é um crime, porque nós tivemos no passado, em 1999, em janeiro de 99, quando Fernando Henrique Cardoso estava iniciando o seu segundo mandato, nós tivemos um ataque especulativo ao real também. Se eu não me engano, foi no dia 19 de janeiro de 99, o real perdeu 42% do seu valor. Não foi a desvalorização por conta da reeleição? Exatamente, foi a desvalorização que a cotação do real ficou baixa, né, de maneira artificial, né, numa manipulação do mercado para que o Fernando Henrique se reelegesse contra o Lula em 98. Aí, quando foi em janeiro, o Fernando Henrique resolveu fazer aquela desvalorização, bancar aquela desvalorização, e deu tudo errado nos primeiros 3 dias. Tanto que houve aquele escândalo dos bancos Marca e Fonte Sindan, que trabalharam com informação privilegiada, ganharam dinheiro no mercado, né? Houve a troca de presidentes do Banco Central, inclusive depois o Chico Lopes, que era o presidente do Banco Central no momento, foi convocado a uma CPI, né, no Senado Federal, e saiu do Senado preso, né? Que o Gustavo Franco assumiu o Banco Central, e, como presidente do Banco Central, ele foi para a mesa de operação de câmbio, arregaçou as mangas e começou a fazer leilões pontuais de dólar, né, das reservas brasileiras para segurar a cotação. E é isso que tinha que estar sendo feito agora. Por quê? Porque o dólar, sem essa guia, né, oferecida pelo Banco Central, que tem instrumentos de intervenção, ele vai subir e ele vai impactar a inflação. Eu vi a Miriam Leitão falar agora há pouco, jornalista de economia, Miriam Leitão, dizer que o Campos Neto não vai fazer isso porque não adianta nada, que se ele fizer isso, o presidente Lula vai voltar a falar, vai voltar a guerrear e o dólar vai voltar a subir. O que você acha dessa declaração da Não, eu acho que a Miriam está aí entre a cruz e a caldeirinha em relação ao que ela sabe, né, de como as coisas funcionam. A Miriam, aliás, na semana passada, há 2 semanas, vinha escrevendo sobre as virtudes da gestão econômica brasileira neste momento, do Haddad, do Lula e tal. E aí ela foi mudando de opinião para emitir essa opinião, que eu li também um pouco antes da gente entrar no ar aqui. Eu li, ela tinha acabado de publicar esse comentário no blog dela, no portal do Globo. E porque a Miriam está vendo que começou a ser uma voz solitária, né, de advertência contra a má gestão e a gestão temerária. Na verdade, a gente tem um presidente do Banco Central que tem projeto político, tem lado político e está promovendo uma gestão temerária nos seus últimos meses no cargo, porque ele está fornecendo de maneira pensada, estratégica,
trabalhada o discurso que a oposição ao governo quer neste momento. Então, nós estamos vivendo, sim, Conde, um momento de ataque especulativo ao real, né? Esse ataque especulativo vem em consórcio com o Banco Central, que deveria atuar para defender a moeda. E por quê? Porque a oposição que celebra, né, a permanência do Campos Neto à frente do Banco Central, a oposição sabe que precisa construir um discurso que é falso, de que há descontrole na economia brasileira. Não há descontrole na economia brasileira. E a economia brasileira está produzindo atos de responsabilidade fiscal, a inflação está sob controle, o PIB aponta para um crescimento acima, né, dos índices projetados pelo próprio mercado financeiro, né, e a gente está vivendo esse ataque ao real. Agora, o Fernando Haddad, também agora há pouco, acho que foi, não, ontem ele disse isso, você deve ter visto essa declaração também, que está comunicando mal, o governo está comunicando mal porque justamente as estruturas, os elementos, fundamentos da economia estão fortes, mas e ainda assim uma pressão grande sobre o dólar. Muita gente também diz que o Haddad é uma espécie de Don Quixote, né? Quer dizer, ele tem que se digladiar com forças internas do PT que empurram ele, e o presidente Lula vai bancando, mas é sempre uma posição difícil. Sobre isso, sobre essa fala do Haddad, o que diz para você? Perfeito isso que você falou, que o Haddad parece um Don Quixote, né? Parece, e talvez seja mesmo, nesse cenário. Imagina a esplanada dos ministérios com a Praça dos Três Poderes como um cenário de Don Quixote, aonde a sede do Banco Central, aquele prédio negro, né, grandão de vidros pretos, tal, é um moinho de vento, né? Então a cena quixotesca, né, é muito apropriada para esse momento. E tudo isso é resultado, em minha opinião, da má comunicação de governo, né? De fato, né? Primeiro, vamos pegar a questão Ministério da Fazenda e o restante do governo e o PT, em termos de comunicação, né? O Haddad é uma figura quixotesca, não só defendendo o governo contra a oposição, mas também defendendo as suas teses e o governo dentro do PT. Por quê? Porque há uma oposição a Haddad dentro do PT. Então, primeira coisa que tinha que ser. E há uma oposição no sistema de comunicação pública do governo federal à comunicação do Ministério da Fazenda. Deixa eu te falar uma coisa. A comunicação do Ministério da Fazenda, ela é feita por uma empresa licitada, licitação que não foi feita nesse período agora, nesse governo, foi feito no governo passado, e ganhou essa licitação uma empresa de comunicação específica. Essa empresa de comunicação não é a empresa de comunicação que também é licitada e ganhou a licitação para fazer a comunicação do Palácio do Planalto, da maioria dos ministérios. Eles são adversários, né? E, por serem duas empresas adversárias, elas, abaixo da linha d'água, elas se digladiam e se minam e atiram uma contra a outra, e isso em nada contribui para o governo, né? E o governo, a SECOM do governo, não tem autoridade para colocar um pé na porta nessa disputa, e de quem é o prejuízo disso tudo? O prejuízo disso tudo é do presidente Lula, é do governo, que aí fica do Brasil, sem resolver uma questão, né? Uma questão fundamental, que é qual é a linha, qual é o roteiro que nós temos que seguir na comunicação. E aí nós temos hoje
um presidente da República que foi eleito com mais de 60 milhões de votos, uma votação recorde na história do país, mas que parece solitário, e está solitário nesse momento, em que somente ele fala das virtudes, dos ganhos e dos ataques do governo dele, dos ataques que o governo dele está sofrendo. Você está querendo dizer que os ministros estão um pouquinho recolhidos? Estão recolhidos, é isso. Os ministros estão recolhidos num governo que não tem ainda uma uniformidade de linha de atuação, que não tem uma uniformidade de discurso, e aí fica cada um por si. Né? Veja bem, até na maneira como lidar com a oposição na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional, você tem líderes do governo que se dão bem com Arthur Lira, né? Mas não se dão bem com o governo, com o ministro da Casa Civil, com o ministro da Articulação Política. Zé Guimarães. Zé Guimarães. Então, ele é líder de quem? Né? Ele é, afinal, o líder do Arthur Lira contra o governo ou ele é o líder do governo na casa do Arthur Lira? Né? Lula, o Lula é conhecido como Lula, viu? Não é Lula? Todo mundo chama de Lula, né? Todo mundo me chama de Lula. Todo mundo chama de Lula. Às vezes dá confusão isso, né? Mas há muito tempo, né? Há muito tempo. Agora já não dá mais confusão. Agora já está mais tranquilo. Deixa então eu te perguntar: a que você acredita essa desorganização curiosa? Porque o PT sempre foi bom de governo no sentido de saber organizar, saber comunicar. Claro que os tempos mudaram, mas existe uma desarticulação assim insidiosa nesse governo. Parece que é uma coisa assim de alguém infiltrado ali, sabotando o governo. O que é isso aí? Existe, Conde, e eu vou te falar que tem muito de falta de visão de Estado, né, das lideranças do PT, que foram importantes e relevantes na resistência. E que o Lula, para premiá-los, resolveu levá-los para o governo. Né? Só que eles tinham sido lideranças importantes e relevantes naquele roteiro de um PT de oposição minoritário. Né? Eles não tinham cabeça de operação de poder. E aí, na minha opinião, o curto-circuito se dá aí. Né? Quando você tem pessoas com projetos pessoais sendo colocados à frente e acima do projeto maior de país, do projeto maior de resgate do país, que representou a eleição do Lula, de resgate da democracia, de resgate do PT. Vejam bem o tamanho do PT. O PT é o único partido brasileiro que se tornou relevante na história do país por mais de 40 anos, né? Com essa em toda a história democrática do Brasil, em toda a história republicana do Brasil. Então, hoje você tem em posições-chave dentro do governo pessoas que estão colocando seus projetos pessoais acima e à frente do projeto político maior de resgate da democracia, de resgate do país, de mudança da agenda nacional, fazendo com que ela retorne àquela agenda que sempre foi a do Lula nos 2 primeiros mandatos dele, que era a agenda da ex-presidente Dilma no mandato e meio que ela conseguiu cumprir na esplanada, se digladiando contra essas forças reacionárias, conservadoras, de extrema-direita, e essas forças deletérias, né, para o país. Então, nesse momento, você tem pessoas que são até do PT e que estão no poder em cargos-chave, porém com uma agenda pessoal. Eu acho que essa é a maior falha neste momento do governo.
Eu concordo com o Luiz Costa Pinto, eu precisava que alguém anunciasse isso para concordar, porque eu tento também, eu estou observando dessa maneira. São quadros que não estão à altura de fazer uma administração, que tiveram altura na defesa do presidente Lula, e o Lula tem uma espécie de. Ele fica com pena, né? Fala, não, deixa, a pessoa. Numa hora ela aprende, né? A ser ministro. Exatamente. Ele fica com uma paciência, assim, só que não pode brincar com o Brasil, o presidente Lula. Deixa eu atualizar uma parcial aqui sobre a crise com o BC, né? O presidente Lula acabou de declarar o seguinte: a gente precisa manter o Banco Central funcionando de forma correta, com autonomia, para que seu presidente não fique vulnerável às pressões políticas. Se você é democrata, permite que isso aconteça. Quando é autoritário, você resolve fazer com que o mercado se apodere da instituição, afirmou Lula em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia. Quer dizer, o Lula, ele é muito habilidoso, sem dúvida nenhuma. Aliás, é o que está segurando o governo, são as declarações do presidente Lula. Você concorda que o Lula está segurando sozinho? Exatamente, né? Tudo Não, exatamente. O Lula está segurando sozinho. Você não viu nesse ataque que o governo está sofrendo, você não viu uma entrevista enfática, né, de defesa da linha de governo do ministro da Casa Civil, do ministro da O ministro da Articulação Casa Civil nem Política, aparece. não aparece, né? Do ministro da Articulação Política, da Secretaria de Comunicação, o governo não tem porta-voz. O Lula não pode. Isso foi um erro desde o começo, né? E eu me bati internamente, falei para eles: não pode, tem que ter porta-voz, porque não pode ficar, né, para o Lula manter esse diálogo, e tem que ser um porta-voz que conheça os meandros de Brasília, conheça a imprensa tradicional, seja articulado com a imprensa digital, né? A imprensa digital que foi muito relevante na resistência, né, democrática que nós tivemos que passar no período do Bolsonaro, durante o período do Temer, né? E o governo errou nisso. O governo errou porque o governo não soube, e aí a SECOM tem uma importância muito grande. A SECOM tentou cooptar e não ganhar o debate, e não defender o governo, né? E esse é um erro estratégico brutal, Conde, né? E o governo hoje está indo para essa guerra desaparelhado da sua estrutura de comunicação, inclusive da EBC. A EBC poderia fazer muito mais e não faz. E não faz. Né? É um veículo de comunicação que deveria ser produtor de conteúdo, né? E não consegue ser, salvo escassas exceções, produtor de conteúdo sério para intervir nesse debate com a ajuda da mídia digital independente. O Lula, quem mais defende o governo Lula já faz um tempinho são as mídias independentes, o que também não está certo, né? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Porque assim, o papel da mídia independente, além de, enfim, destacar o que está sendo feito de bom, sem dúvida nenhuma, mas também alertar para os absurdos. Por exemplo, a gente está há 24 horas de entregar numa conexão entre TCU, Anatel e outras entidades do próprio governo, um patrimônio de mais de 180 bilhões para a Oi e para as operadoras de telefonia no Brasil, desde que herdaram um patrimônio gigantesco. Não sei se você acompanhou esse fato aí, como é que você está vendo, mas digamos, em linhas gerais, né? As mídias independentes, qual que é a sua avaliação do papel que elas estão exercendo nesse momento? Não tem um passapanismo um pouco exacerbado? Aqui eu falo mesmo, viu? Aqui não tem passapanismo. Fala, Lula, pra gente. Tem sim, Conde, tem um passapanismo exacerbado, né? E isso me irrita profundamente, porque é uma falta de visão estratégica, é uma falta de visão política e é uma falta de visão dialética daquilo que nós passamos a partir do momento em que houve o golpe do impeachment sem crime de responsabilidade contra Dilma Rousseff
que abriu as porteiras para a ascensão de um acelerado golpista antidemocrático como o Jair Bolsonaro. E durante cujo mandato, isso a gente vai falar já já, quando for falar do livro, durante o mandato dele, as instituições, apesar de terem sido colaborativas com o golpe que foi dado ali em 2016, construído a partir de 2013, 2014, né? As instituições botaram a mão na cabeça, olharam para o céu e disseram: ai, Jesus, né? Temos que agir. E agiram, e agiram. E não vivenciamos aqui um retorno, um regresso, um retrocesso a uma ditadura clássica, porque as instituições agiram e porque nós tínhamos mídia digital independente expondo as contradições da mídia tradicional. Nós tínhamos mídia digital independente sobrevivendo do apoio, né, da audiência, né, e abrindo flancos, né, para uma reocupação das forças democráticas. Neste momento, aí qual era o papel, né, na minha opinião, do governo recém-impossado? Usar a sua estrutura de comunicação, a EBC, por exemplo, como curadoria de informação, função primordial. Curadoria saiba tudo o que está acontecendo e quem está falando o quê. Aí ela entra dando os porquês. Por que a mídia paulista, amiga da Faria Lima, está dizendo isso? Por que, né, colunista tal ou qual tem essa versão? O que é que está acontecendo? E aqui entra a produção independente de comunicação pública. Uma empresa de comunicação pública, ela exige uma governança pública, né, estabelecida com regras, com normas. Nada disso aconteceu dentro da EBC. Nada disso aconteceu. Porque a EBC, a TV Brasil, por exemplo, poderia estar sendo, com a estrutura que ela tem, a produtora de conteúdo, né, conteúdo isento para ser usado na mídia digital independente, que não tem essa estrutura empresarial nem capital para esse tipo de atuação. Então, vem daí esse erro. E agora, o que me espanta é eles foram avisados. Eu mesmo, outras pessoas também, mas eu avisei. Eu avisei a várias personalidades, inclusive ao próprio presidente Lula, né, o que poderia acontecer se não houvesse essa assunção, né, do governo sobre a pauta. O governo tinha que se tornar o governo gerador de pauta, e isso não aconteceu. Resultado, estamos vivendo, neste momento, esse ataque. Eles perdem uma oportunidade gigantesca. Eu vou aproveitar aqui. O Lula fez todo esse meio de campo aqui, jogou que nem o Messi, tocou. Agora eu vou chutar para o gol e dizer assim: vai nomear amigo para a EBC? Vai nomear só na base da amizade? Quer dizer, não vai funcionar. Me perdoe. E eu que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, né? Tem que nomear gente comprometida, competente, que tenha personalidade, pelo amor de Deus. Olha, o pessoal aqui no bate-papo está envolvido aqui com a presença do Luiz Costa Pinto. Eu vou trazer alguns comentários e o Hussein Brasil está comentando, mas vou trazer o do Hussein Brasil para outra metade, porque ele está falando que a gente vai comentar de Israel, de Gaza e tudo mais, tá, Hussein? Então aguenta aí um pouquinho. O Luiz Carlos Kerber está dizendo: Gustavo Conde, como está a questão falada ontem pela Lefebvre, a Flávia Lefebvre, que é uma especialista em direito digital, falando justamente sobre essa bagunça aí da Oi e dessa transfusão direta aí para o grupo BTG, que tem o Paulo Guedes também conectado. Quer dizer, estão chamando de privataria do PT, é um escândalo isso aí. Mais de 100 bilhões de reais em bens públicos das antigas telefônicas públicas. Olha, não temos parcial sobre isso. Eu ainda tenho esperança de que vá haver
um freio nesse processo entre hoje e amanhã. Valmir Lima, o governo tinha o Dino, que se comunicava muito bem, mas foi afastado. Muito estranho, realmente. Sueli, mas Lula precisa dar espaço para os ministros terem mais protagonismo. Mas será que o Lula não está dando espaço? Fica a pergunta aqui. Éder Vieira da Rocha Teco, o PT não aprendeu com os acontecimentos de 15 e 16? Sol, estou dirigindo e ouvindo condão, dirigindo fogão. Claro, estou de fogão. E o Luiz Fernando Imediato está aqui, ó. Ó a figuraça aí, ó, dirigindo e ouvindo. Um beijo, meu querido Luiz Fernando. É o publisher da Geração Editorial, figura fantástica. Nair Paiva de Oliveira, que enorme alegria poder ver e ouvir o grande Luiz Costa Pinto. Parabéns. Fátima Porto aqui colaborando conosco. Quer comentar esses comentários aqui? Olha, não, assim, agradecer quem está nos ouvindo, quem está interagindo, né, e dizer que o imediato, aquela foto é enganosa. Tá? Aquela foto é enganosa. Completamente grisalho hoje em dia. Cabeludo. Né? Cabeludo, né? Ali ele estava grisalho engraçado, um grisalho Chanel, né? Ele é uma figura. A gente faz umas conversas aqui muito, muito bacanas. Olha, deixa eu mostrar, então, vamos falar do livro do Lula, que é esse livro aqui, que é editado pelo Imediato, O Procurador. Você que falou para o Aras sentar nessa cadeira e posar para a foto, ou Luiz Costa Pinto? Como é que fala dessa foto primeiro? Essa foto foi um achado do editor do Imediato. Entendeu? Ah, é? Eu nem sabia da existência dessa foto. Ficou boa, ficou perfeita. Fala pra gente, Lula, da concepção, o que te levou a escrever precisamente este bastidor tão intenso. Aliás, o Lula, você também tem um grande talento, né, literário que absorve a gente, então fica a dica. Eu já vou colocar o link aqui para vocês, mas conta de como é que surgiu a ideia desse livro. Olha só, Conde, eu estava tocando a vida quando um amigo meu, baiano, publicitário, né, me ligou e disse o seguinte: você não quer conversar com o Aras sobre a conjuntura? Aí eu disse para ele: eu não tenho nada que falar com o Aras. Aí ele disse: não, mas o Aras ainda era procurador, tá? Isso foi em março de 2023, mais ou menos, né? Ele era procurador da República ainda. Aí eu disse: mas olha, eu não tenho nada a conversar com o Aras, não, mas o Aras quer conversar com você. Aí eu disse: mas ele quer conversar o quê? Não, ele quer te ouvir. Aí eu perguntei: o Aras já leu tudo que eu escrevi sobre ele, né? Em todo canto que saiu? Aí disse: leu, e você foi muito duro contra ele em muitos momentos, mas é por isso que ele quer falar com você, porque você sempre foi muito duro, mas nunca foi injusto, né? Nunca falou nada que o levasse a querer processá-lo, por exemplo, e por isso que ele quer te ouvir. Eu disse: claro, né? Então vamos. Fui conversar com o Aras, né, na Procuradoria-Geral da República, que é aquele prédio, né, já célebre aqui em Brasília, aquela torre cilíndrica, né, toda de vidro espelhado. E são duas torres? Ou são duas torres, são duas torres. Duas torres cilíndricas, exatamente. Né? Se eu não me engano, foi a última obra planejada por Niemeyer em Brasília. Né? Depois de desenhar aquela obra, o Niemeyer morreu. Bom, mas voltando à conversa, e aí tivemos uma conversa muito longa, durou 3 horas, né, no gabinete dele. E ele é muito inteligente, né? Exatamente, muito inteligente, e ao longo dessas 3 horas, ele foi me contando algumas coisas que eu disse: olha, procurador, eu recebi, e aí tinha recebido mesmo, eu recebi uma série de documentos aqui da Procuradoria, de uma fonte, que não vou revelar quem é, né, e documentos que não me interessavam, porque eu não tinha como puxar um fio a partir dali, né, e que contam a história do desmonte da Lava Jato no seu período aqui dentro. Você quer conversar sobre isso? Né?
ele disse, não, quero, converso sobre isso, respondo as suas perguntas, mas podemos ter algumas conversas, né, ao longo desse processo. E aí fomos marcando, né, no fim do expediente, à noite ou fim de semana, alguns momentos para que eu fizesse conversas livres, independentes de pauta. E fui também, em paralelo, acionando algumas fontes minhas de Brasília para fazer cruzamento de informação, né? E conheci, nesse processo, um subprocurador-geral da República, que foi o primeiro vice-procurador-geral do Aras, que é Humberto Jacques de Medeiros, né? É uma pessoa inteligentíssima também, é uma personalidade muito forte e que tinha sido crucial naquele momento, isso tudo está no livro, naquele momento de desmontar a Lava Jato por dentro do Ministério Público e usando as ilegalidades que a própria Lava Jato cometia, né, nas questões formais do Ministério Público. E aí eu fui dizendo para ele, olha, aqui a gente tem um fio de meada para contar essa história, mas eu quero saber da sua nomeação. Aí foram surgindo histórias que me levaram a escrever esse livro e dividir tudo em alguns capítulos fundamentais, né? O capítulo de como o Aras vira procurador-geral, né? O Aras tinha em mente um propósito, que era executar, sim, esse desmonte da Lava Jato, né, em razão de tudo que ele já tinha visto dentro do Ministério Público e em defesa da própria instituição Ministério Público, porque ele dizia, isso aqui não vai acabar bem, né, pelas ilegalidades que estão sendo cometidas. E o Bolsonaro, sem combinar com ele, queria um procurador-geral da República para se contrapor ao Sérgio Moro, que ainda estava no governo em 2019. O Bolsonaro já estava muito incomodado com o Moro, e o Moro tinha dito, nomeia qualquer um, menos o Aras. Por quê? O Moro falou isso, né? O Moro nomeia qualquer um, menos o Aras. Aí o Bolsonaro disse, pois eu vou nomear exatamente o Aras, porque o Moro não quer. Você vê o que era que a gente estava vivendo, aonde que a gente estava vivendo. Né? E aí foi se dando as condições de desmonte da Lava Jato ali por dentro. Aí vem a personagem Lindora, antes de ser vice-procuradora. Ela era, naquele momento, aí eu estou falando já em 2020, sob a pandemia, a Lindora era a subprocuradora-geral responsável por todas as ações junto ao STJ, né? E aí ela em plena pandemia, ela é requisitada por um dos procuradores, a pedido do Deltan Dallagnol, para que ela vá a Curitiba, porque eles estavam com um problema. Eles tinham aberto uma série de ações, mais de 1.200 ações, e ações que não fechavam. Eles não estavam conseguindo dar conta do acervo processual que eles estavam fazendo em Curitiba. Era aquela coisa de abrir um lote e começar a ter problemas com a corregedoria, porque aquele lote de mais de 1.000 ações abria e não fechava, recolhia prova, tal. Eram processos que não tinham nexo, não tinham uma lógica. O nexo era meramente persecutório. Então, o Deltan resolveu buscar ajuda da Lindora, para dizer o seguinte, precisamos de uma força-tarefa para ajudar a fechar o que a força-tarefa de Curitiba abriu. Aí a Lindora vai. Veja que loucura, só que existiam procuradores lavajatistas encastelados e escondidos na PGR, colocados pelo Janot, na época do Janot, e que ainda estavam no gabinete da PGR. E aí, enquanto a Lindora está voando para Curitiba, volta, e que é importante dizer isso, em plena pandemia,
Quando a Lindora está no auge da pandemia, na verdade, a Lindora está voando para Curitiba em junho de 2020, ou maio de 2020, ela resolveu levar, sem avisar ninguém, um delegado de Polícia Federal especializado, né, em questões técnicas e formais de investigação e o assessor de tecnologia da informação da PGR em Brasília. Quando ela está em trânsito, os lavajatistas de Brasília ligam para o Deltan e dizem: olha, a Lindora vai aí, na verdade, fazer uma intervenção em Curitiba e vai fazer, inclusive, busca e apreensão. Tudo isso era mentira, mas você vê o nível de fofoca. Quando a Lindora pousa em Curitiba, ela já é recebida de maneira áspera por eles, que se fecham, alegam que o país está em pandemia e por isso não podem se reunir com ela, né? Aí ela diz: não, mas eu vou fazer uma diligência lá na PGR em Curitiba, né? Aí quando entra, começa, puxa de um lado, puxa do outro, começa a ver tal. Aí esse assessor especial de tecnologia da informação, que era secretário, né, no gabinete da PGR, descobre que tem um aparelho de gravação sigiloso dentro do escritório dos procuradores em Curitiba. E que esse aparelho gravava todo mundo. Eram 30 mil telefonemas gravados irregularmente. Um acervo de supostas provas, porque não eram provas, tá? Porque não estavam colocadas em nenhuma investigação, mas era um acervo, um manancial, né, de informação ilegal produzida por procuradores da República. Ela disse: isso aqui é um absurdo. Aí começa um ataque interno a eles. Ela volta para Brasília e aí a Lava Jato começa a ser desmontada, tá, por dentro da própria Procuradoria Ou Geral. seja, peraí, primeiro deixa eu só entender uma coisa. A Lindora, nesse momento, não era subprocuradora ainda, né? Ela não era a vice-procuradora-geral ainda. Ela era já subprocuradora-geral. Isso é da carreira, né? Isso é da carreira. Perfeitamente. Então, é o que todo mundo diz, também nos bastidores, também isso não é uma coisa que se tornou pública e notória, mas que o Augusto Aras foi quem fez a pá de cal na Lava Jato, é isso? Exatamente, é exatamente isso. E o Hussein Brasil está perguntando aqui: seria esse o segundo guardião que havia sumido? Sim, esse é o segundo guardião que havia sumido. O guardião é o aparelho, né? O guardião é o aparelho que grava, né? E ele, o acervo de gravações dele está aqui em Brasília, né? Foi trazido para cá, são 4 terabytes de informações, tá? Trazidos para Brasília e colocados na corregedoria do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Está lá, porque não podia ser destruído. E ali tem provas irrefutáveis das ilegalidades cometidas pela Lava Jato em Curitiba. Mas aí teve mais, Conde, né? O Aras descobre que tem um processo interno na PGR de tornar invisíveis processos que nem o Procurador-Geral da República, nem o seu Vice-Procurador-Geral da República, que no caso, naquele momento, era o Humberto Jacques, tinham conhecimento. E a Raquel Dodge, que foi a PGR, que sucedeu o Rodrigo Janot, a Raquel Dodge exerceu 2 anos de mandato como Procuradora-Geral da República sem ter acesso a determinados processos, inquéritos, ações que ficavam sigilosas dentro do sistema, que se chama Sistema Único, da própria Procuradoria-Geral da República. E que esse processo, essa invisibilidade criminosa foi promovida por procuradores da República, pelos procuradores da Lava Jato. Aí ele chama um técnico para dizer: não, vamos abrir esse sigilo aqui
e ver o que é que tem aqui dentro. E o que tinha lá dentro? Ele sabia que estava lá dentro, mas não chegou a vê-los, né? Tinha 36 ou 40 ações específicas e cruciais da Lava Jato, inclusive aquela colaboração com o Ministério Público americano, com o Ministério Público da Suíça, que quebrou o sigilo de empresas e que estavam guardados invisivelmente lá dentro. Só que quando ele chama um técnico para abrir esse sigilo, aí quem alimentava o banco de dados sigiloso pega e joga lá dentro 50 mil ações para transformar o que era uma bandeja, né, com quitutes, né, prêt-à-porter, né, da alta culinária jurídica, em um palheiro, em um furdúncio, aonde você ia ter que procurar com uma lupa, né, 36 ações no meio de 50 mil. Luiz Costa Pinto, Lula, jornalista, autor, escritor aqui no 11 News, fantástica descrição, tá saborosa, e você tá com tudo assim, né? Tá tudo na sua mente, porque você acabou de escrever o livro, né? Então tá fácil. Tá quentinho, tá quentinho. Tá, né? E aí, tá quentinho. E aí tem assim, esse é um capítulo do livro também, né? Claro. Que esse capítulo chama Indesejável Lindora. Agora, Indesejável Lindora. Aliás, os nomes dos capítulos, né, tão sensacionais. Deixa eu só trazer mais um pouquinho aqui a participação do público. Claro. O tempo está voando, porque quando o papo é bom, quando o relato é saboroso assim, a coisa voa, né? Hussein Brasil aqui. Pimenta fez bonito quando saiu das travas da Secom. Ele diz, Aras, o blindador geral, a gente vai falar disso na sequência. E ele ainda diz, muito suspeita a ligação do Aras com Meyer, da Tecnisa. Isso eu não sei se vai dar tempo do Lula dizer aqui, porque são coisas mais... Eu coloquei o link para você comprar o livro na Amazon. O livro está lá já disponível para você comprar pela Geração Editorial. E também vai ser lançado em São Paulo. O livro, deixa eu colocar aqui até o card, né? No dia 4. Tá dia aqui. 4 de julho, isso. Na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, onde era a Antiga Cultura. 4 de julho é quinta-feira agora. Né? Maravilha. Quinta-feira agora. E aqui em Brasília, no dia 9 de julho, você vê, né? 4 de julho, dia da independência americana, 9 de julho, né? Dia da Revolução Constitucionalista, mas que só é feriado em São Paulo. Que só é feriado em São Paulo, não é feriado em Brasília. Então, 9 de julho em Brasília, 18 horas no Daniel Brian, e 13 de julho no Recife. E 13 de julho no Recife. Você vai autografar, evidentemente, em São Paulo, em todos os lugares. Sim. Então, olha só, gente, deixa eu reforçar o pedido aqui. Apareçam, porque o Lula, figura fantástica, vai lá dar um beijo nele, tira uma foto, dá uma provocada, puxa o cabelo branco lá do Luiz Fernando Imediato, dia 4 de julho, às 18h30, na Livraria Drummond, que está no antigo prédio ali do Conjunto Nacional, onde era a Livraria Cultura. Deixa eu tirar isso aqui agora para a gente seguir aqui nos comentários. Fabiana Ubinha, que nos assiste desde Pisa, se não me engano, na Itália. Eugênio Aragão disse miséria sobre Aras. Fiquei com essa impressão dada por Aragão. Aí você completa, né? O quê? O Aragão. Bom, aí deixa eu completar, então. Fala, completa. O Aragão, que tem origem no Ministério Público também, é procurador, é subprocurador-geral, tá, né? O Aragão, que é um adversário do Aras dentro da carreira. Né? Com medo do que você ia falar agora. É um adversário do Aras. Exatamente. Né? Então é o seguinte, se tem um lugar aonde tem fofoca, é aquele prédio cilíndrico, né, de Brasília, povoado por procuradores gerais, por uma carreira cujo princípio constitucional dela, na minha opinião, foi distorcido ao longo do tempo e produziu essa geração de Deltans Dallagnóis, entendeu? De procuradores que se acham acima da lei. Perfeitamente. Hussein, aqui mais um comentário. O Ministério Público Federal criava processos falsos, onde acrescentava fones com autorização judicial de desafetos e ninguém além dele sabia da existência de bandidos. Está aqui, obrigado, Hussein.
Agora, tudo isso ainda está, possivelmente, possa ser investigado, deve ser investigado, né, Lula? Mas eu quero aproveitar aqui esse bloco, já indo para os nossos finalmente aqui. Por que, Lula? Por que o Augusto Aras não acolheu nenhuma denúncia contra Bolsonaro? Explica isso para a gente. Perfeito, e isso está lá no livro. Assim, eu coloco os argumentos, porque as perguntas foram feitas, e tem lá os fatos para que o leitor conclua. Eu não quero levar ninguém a uma conclusão que seja minha, né? Mas sim diante dos fatos, né? O país estava em pandemia. A gestão do Bolsonaro e as maluquices, as coisas asquerosas, as coisas absurdas que ele falou durante a pandemia, né? Claro que justificavam, né? N processos, né? N abertura de processo, de ações, né? Para impeachment do Bolsonaro, né? Uma CPI, depois, em 2021, a CPI do Senado funcionou em relação a isso. Agora, e o Aras é questionado, perguntado, eu fui olhar o que tinha em relação a isso na própria Procuradoria. Primeiro, o Ministério Público Federal criou um sistema de acompanhamento lá no início da pandemia, no início mesmo, ainda em fevereiro, antes de a OMS decretar, né, que havia uma pandemia no mundo, um sistema de acompanhamento de tudo o que estava acontecendo na ponta no país, nos municípios, nas capitais, nos municípios médios, né, nos estados, o que era preciso fazer para agilizar a chegada de socorro ao país, né? E nós sabemos que, por exemplo, os governos, os estados nordestinos criaram, né, o Consórcio Nordeste, que foi fundamental, né, para agilizar a importação de equipamentos hospitalares, a chegar ao trânsito entre os estados nordestinos de socorro, de kits de internação, de oxigênio, por exemplo, né? E o que é que se argumenta dentro do Ministério Público, e está lá no livro, né? E a resposta do Aras, e também uma argumentação do Humberto Jacques. O Bolsonaro falou tudo que não deveria ter falado. O Bolsonaro se portou pessoalmente como uma pessoa asquerosa naquele momento, uma pessoa que foi contra o país, que foi contra, né, inclusive a imagem que se poderia ter de um presidente da República defendendo o seu povo, né, durante um ataque inesperado de um vírus letal que estava matando as pessoas. Porém, né, por causa das carreiras de Estado, por causa das estruturas profissionais de governo que independiam de Bolsonaro, o governo terminou funcionando, né? Ou seja, as vacinas foram compradas, foram distribuídas, na atuação, na questão específica do oxigênio, da falta de oxigênio em Manaus, a estrutura profissional do Ministério da Saúde funcionou quando foi acionada, inclusive antes de se tornar pública a falta de oxigênio. E aí, do ponto de vista do processo contra um presidente da República, não havia elementos iniciais de prova para se abrir um processo. Essa é a primeira questão, na argumentação deles, né, que está colocada lá. E a segunda questão é política. Que aí quem coloca isso muito bem no livro é Humberto Jacques, o subprocurador Humberto Jacques. Será que o país aguentaria, naquele momento, passar por um processo de ruptura, de impeachment? E o processo de impeachment, necessariamente,
levaria o Mourão à presidência da República. Né? O Mourão é um general. Né? Será que a gente não tinha sofrido tanto já durante o período do Temer, no impeachment sem crime de responsabilidade, para daí criar um outro impeachment? E vamos lembrar, em 2020, o próprio presidente Lula, hoje presidente Lula, 3, né, argumentava que não queria impeachment, queria enfrentar o Bolsonaro nas urnas para derrotá-lo nas urnas. Então, isso também estava presente. Né? Aliás, o Bolsonaro também não quer o impeachment do Lula agora. Exatamente, exatamente. E aí vamos lembrar uma coisa, tá? Quem fez impeachment na história do país, nos 2 que nós tivemos bem-sucedidos, que foram o do Collor e o da Dilma, bem-sucedidos, que eu falo, quem faz o impeachment não se locupleta, não governa depois do impeachment. Foi feito o impeachment de Bolsonaro, foi colocado o Itamar por um acordo, tá? O colocado o Itamar no poder, veio o Plano Real e o Fernando Henrique, do PSDB, governou 8 anos, tendo o PT sido a cabeça de ponte, a liderança do processo de impeachment do Collor. Foi feito o impeachment da Dilma sem crime de responsabilidade, pelo Michel Temer, liderando o grupo dele dentro do MDB, né, que queria deixar de ser o vice decorativo, como ele escrevia. Né? Aí, o que é que ele exerceu o poder pela metade, porque foi logo, recebeu uma cunha no poder, né? Do próprio Ministério Público, do Janot, né? E abre as portas para o Bolsonaro. Né? Ele abriu as portas para o Bolsonaro, ou seja, o MDB não governou. E o MDB hoje é um partido mediano no Congresso Nacional. É um partido que não tem a presença que já teve, né, dentro do Congresso e em Brasília. Né? E aí, por fim, onde a gente está já estourando aqui o nosso tempo, é só falar que tem os capítulos sobre os golpes de 21, de 22, que foram tentados por Bolsonaro. O 7 de setembro de 2021 estava preparado para ser um cenário de golpe, como foi o 8 de janeiro de 2023, com uma questão fundamental: o Bolsonaro no poder. Né? Eles iam invadir o Congresso e iam invadir o Supremo Tribunal Federal. Como demonstraram depois que podiam exatamente. Invadir. E eles contavam com a participação das polícias militares a favor do golpe, não só em Brasília, mas no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. As PMs iriam para a rua para defender o golpe do Bolsonaro. E aí teve, sim, uma participação fundamental do Aras, do Humberto Jacques, do ministro Dias Toffoli, no desmonte desse golpe, tirando a PM dessa massa de manobra. Luiz Costa Pinto, deixa eu receber nossos próximos convidados aqui com todo carinho. Glauber Braga chegando aqui conosco. Obrigado pela presença, Glauber. Deputado Daniela, Glauber. Vozes. Daniela. Aqui. Saudações. Saudações, Andresa Soares. A gente vai falar um pouco dessa situação aí, Brasil-Palestina, de tudo que está Brasil-Israel também, dos convênios de armamentos, que há aqui um movimento muito forte. E eu quero me despedir do Luiz Costa Pinto. Luiz Costa, parabéns por esse trabalho magnífico que você faz. Esse livro está saboroso demais. Muitos bastidores. Lançamento dia 4, portanto, em São Paulo, na Livraria Drummond, no antigo Conjunto Nacional, às 6h30 da tarde. Sucesso! Pena eu não vou poder estar lá, mas obrigado, logo a gente vai te encontrar para te dar um abraço. Isso, né? Gostaria que você fosse, quem puder ir, a Andressa, a Daniela, se estiver em São Paulo, e o deputado Glauber, que deverá estar aqui em Brasília, mas em Brasília, no dia 9 de julho, no Daniel Briand, o livro vai estar sendo lançado. Se você me der a honra de poder passar lá
com a deputada Sâmia será muito bem-vindo. Ô, Luiz, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Queremos estar lá junto contigo, sim. Um abraço grande. Perfeito. Grande abraço.